Oi, 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 todo mundo. Oi, gente, eu sou o Paulo Vito, repórter e redator aqui no TV Foco. Hoje a gente vai conversar com o Alessandro Lobianco, o repórter da Sônia Abrão, aquele que traz um monte de informação exclusiva, aquele que sempre fala tudo o que está acontecendo no mundo dos famosos, na Globo, o barraco da Ana Maria. Hoje a gente vai conversar sobre tudo isso. Deixa eu colocar ele aqui. Peraí. Mas já vão começar, já vão mandando as mensagens de vocês aí, as dúvidas, tudo que vocês querem saber sobre o mundo dos famosos, tudo que vocês querem saber sobre os bastidores do programa da Sônia. Podem falar aqui para mim nos comentários. Eu só estou conectando aqui com o Alessandro, mas eu já vejo que tem bastante gente mandando oi, tá conectando. Então, o Alessandro, ele participa diariamente do A Tarde é Sua, da Sônia Abrão. Ele faz parte do grupo de colunistas. E aí, Alessandro, tudo bem? Oi, tudo bem? Tá me escutando legal, Paulo? Tô escutando sim. E você, tá me ouvindo bem? Tô te escutando bem. Se a conexão ficar muito ruim, me fala que eu saio daqui e vou pra sala, que eu tô aqui no quarto. Tá bom, tá. Mas eu tô conseguindo te ouvir e te ver bem. Primeiro. Tá ótimo. Primeiramente, quero te Obrigado pelo agradecer convite. bastante. Imagina, eu quero te agradecer bastante por ter topado conversar com a gente. Você consegue falar muito bem sobre o mundo dos famosos e acaba rendendo bastante coisa pra gente também. É muito interessante a forma que você passa essas informações e a gente acaba comprovando depois de um tempo que elas são todas reais. Eu acho que isso é a parte mais interessante. Então vai ser muito legal a gente conversar sobre isso aqui com o pessoal, com seguidores do TV Foco. Obrigado, Paulo. Te agradeço o convite. Fiquei super feliz de participar. Vocês têm, enfim, um público fiel muito grande aí de vocês. Fico feliz também sempre quando vejo uma matéria minha sendo compartilhada aí no site de vocês, ganhando um público ainda maior do que do programa. Agradeço. Obrigado pela parceria e obrigado pelo espaço, pelo interesse em falar do meu trabalho. Que isso, muito obrigado. Bom, vamos lá. Eu tenho uma pautinha aqui para a gente conversar. Primeiramente, eu quero falar sobre o barraco do mês, né? Que é Ana Maria Braga e Fátima Bernardes. Cara, o que é isso que está acontecendo nos bastidores da Globo em relação a Ana Maria? O que é isso, gente? Tá todo mundo querendo mais você de volta Pois e é. ela tá mais nervosa ainda. Pois é, é uma grande batalha que a gente chama uma guerra pela programação, né? Uma disputa pela programação. A informação que a gente teve era que a Globo tinha a intenção de fazer do Encontro um programa matinal como hoje em dia, na Record, aquele programa grande que pegasse a manhã inteira fazendo link com outros departamentos de programação. Isso foi uma ideia inicial que quiseram construir com o Encontro. Colocaram links, né, do bem-estar e aí aproveitaram essa situação do Covid, né, em face da Ana ter essa experiência com o câncer, ter superado isso. E num primeiro momento ficaram muito receosos de voltar com a Ana num estúdio, né? A grosso modo mesmo, a gente pode dizer que não quiseram assinar um atestado de morte caso a Ana pegasse um Covid numa gravação dentro de um estúdio, né? A Globo ficou muito preocupada nesse sentido. Então, a ideia mesmo inicial da Globo, por toda a apuração que eu fiz, era só retornar com a Ana no ano que vem. E talvez não retornar, né? Enfim, ela já tem mais de 30 anos de profissão, ela já estaria dentro do enquadramento de um plano de aposentadoria ali para a emissora, e eles acharam que essa pandemia seria já uma deixa, algo que vai durar muito tempo para ter um plano de retorno para a Ana. E eles realmente não querem voltar com a Ana antes de uma vacina. Tem uma cúpula muito grande da Globo evitando ao máximo esse retorno do ao vivo da Ana, né? Então, a Ana também não é fácil, né? A Ana também é uma pessoa tinhosa. A gente sabe, entende também que quando uma pessoa passa por um problema pessoal do porte que a Ana superou, o trabalho é tudo que a gente se apega, né?
O trabalho é a nossa válvula de escape. Então, a gente também compreende essa ânsia da Ana retomar. Mas a Ana, ela tem muito tempo de televisão. A Ana, ela consegue compreender, depois de um tempo, o que está acontecendo ao redor dela, né? E ali ela entendeu que, com essa pandemia, se ela fosse empurrar as coisas com a barriga também e fosse deixar para ver, poderia lá na frente ter uma configuração que talvez ela fosse difícil ela retornar mesmo para a grade. Então ela sentiu que estava fechando o cerco mesmo, que a coisa estava caminhando para ela ficar de fato para sempre como um link do encontro. A prova disso é que a logo dela, já do Mais Você, havia sido descontinuada, nem entrava ali dentro do encontro no telão, em cima do Louro José. E ela foi muito esperta. Ela viu, ou eu pego o meu programa de volta agora, ou ano que vem já pode ter uma grade estabelecida com anunciante, um monte de coisa, e eu não vou conseguir voltar com o meu programa. Então a Ana partiu para cima. Ela fez guerra mesmo, doa a quem doer. Foi necessário espetar a Fátima ao vivo. A gente entende que não era algo direto ali com a Fátima, né? Mas era uma espécie de recado que tinha que dar para a emissora e, claro, acabou se configurando uma rivalidade ali de uma forma espontânea, né? De fato, as nossas apurações foram muito certeiras, as fontes são muito confiáveis. Isso estressou a Fátima, a ponto da Fátima decidir alfinetar de volta, responder ao vivo também algumas coisas de volta, mas teve a gota d'água foi aquela postagem mesmo que a Fátima fez recentemente com a Sandra Nemberg, né? Que deixou claro que ali haveria uma falta de parceria da Ana Maria Braga. Isso mexeu muito ali com a estrutura interna da Rede Globo, mexeu demais com a estrutura interna da Rede Globo, esse comunicado. E esse comunicado foi uma centelha para uma reunião para ver, opa, a gente está indo por um caminho que a gente vai mexer na Fátima, mas é errado. A Fátima não é o ponto de conflito. O ponto de conflito é a Ana, né? E ali era uma sinuca de bico, porque também, de uma certa forma, a Globo teve a informação. Isso é uma coisa que eu não deixei nem tão claro nas matérias, mas a Globo não é nem informação, a Globo teve a confirmação que a Ana estaria conversando com os anunciantes, né? Ou vocês entram nessa batalha comigo ou largam eles. E os anunciantes se manifestaram a favor da Ana. Então, num primeiro momento, quando esses manifestantes, esses anunciantes se manifestam a favor da Ana, a Ana cresce muito e passa um pouco dos limites ali nos comunicados. Ela chega a citar a Record dentro do encontro. Isso pegou Ao vivo, muito né? mal. Isso daí deixou o pessoal muito chateado na Globo quando ela cita. Ao vivo, ela citou, né? Ela diz, na Record eu trabalhava 6 horas por dia, Fátima. Isso é pergunta que se faça. Então, assim, são coisas que a gente sabe que dentro ali dos limites da Globo é inadmissível. Ela perdeu o tom. Então, ia ter uma reunião no final de semana para avaliar duas coisas. Uma, se o programa da Ana Maria pudesse voltar a ser feito da Fazenda, se tivesse essa viabilidade técnica, poderia voltar em 2 semanas. Ou seja, poderia colocar a Patrícia Poeta ali para dar uma amenizada, porque seria um espaço de tempo muito curtinho, muito curto. Mas não foi aprovado. De fato, os testes técnicos não deram certo na Fazenda, e para ela voltar num estúdio em São Paulo vai demandar um tempo maior. E aí esse tempo teve que ter uma solução. Não dá para substituir, não dá para botar pano manga. Então, chamaram as duas para conversar. Na verdade, chamaram a Ana para conversar. O diretor foi à cúpula da Globo, passou todos os anseios dele para a cúpula da Globo, e a cúpula da Globo acabou dando carta branca para o diretor resolver isso, uma vez que não tem como voltar rapidamente com o programa da Ana. Então, a carta branca foi o quê? Ou ela passa a dançar conforme a música e a gente apaga esse incêndio que ela criou, ou ela tá fora. Foi incisivo mesmo, foi na lata. E eu acho que a Ana absorveu bem o recado, até por ver colegas que estão saindo, né, que são pessoas de peso. E aí, segunda-feira, elas meio que selaram a paz naquela situação ali, né?
que a Ana falou para mim, é um prazer estar aqui no encontro. Mas apesar, eu não sei se você percebeu, apesar de toda essa educação das duas ali, encelando essa simpatia toda, a última fala foi da Fátima Bernardes, e a Fátima Bernardes falou: pois é, Ana, a gente tem que sempre agradecer o espaço que a Rede Globo dá pra gente, seja qual for, né? Então ficou muito explícito ali o que aconteceu. Olha, eu vou dar minha humilde opinião em relação a esse caso todo aí. A Ana Maria Uhum. Braga é uma mulher que já é idosa, ela tem 71 anos, se não me engano, e ela teve câncer. É uma pessoa que tem a saúde fragilizada, é uma pessoa que já passou por muita coisa e não pode se arriscar e passar por qualquer situação por aí, né? Ela não pode ir até os estúdios da Globo e deixar e ficar exposta a essa situação toda, né? Então eu acho que os diretores estão certos, deve ser muito difícil colocar um programa no ar, que nem você falou no programa mesmo da Sônia, no A Tarde é Sua, que colocaram um caminhão lá na porta para ver se ia dar certo. Fizeram todos esses testes e acabaram percebendo que não dá certo. Então eu acho que a Ana Maria Braga ela tem que aceitar essa situação, né? E esperar passar essa pandemia, chegar a vacina Sim, e ver o que dá certo, gente. Porque não tem como. Uma pessoa de alto risco, né, nessa pandemia, sim. eu acho que não tem realmente como se arriscar. Bom, Eu concordo com você, sabia? Eu concordo em tudo com você. Assim, o Alessandro Lobião, se fosse o diretor até uma vacina, eu não permito que a Ana volte. Não só a Ana, todo mundo que tem esses históricos não permitiria a volta da Glória Maria no Globo Repórter. Porque a gente vê, por exemplo, a Eliana voltou, pegou Covid. na Aí o que primeira a Eliana fez? E assim, não sei se você percebeu, não demorou 2 semanas para a Eliana pegar Covid. Foi na semana, primeira semana. Ela voltou e pegou Covid. Então, quer dizer, se a Ana volta e pega Covid, pode ser que o final da história seja diferente da Eliana. A Eliana se isolou num quarto. Da Ana pode ser que a gente tenha que enterrá-la. E nenhum diretor quer assinar essa responsabilidade, porque uma coisa é certa, vão falar para sempre que a Globo matou a Ana Maria, né? com certeza. Imagina a imagem da Globo sabendo que a Ana Maria Braga não resistiu ou contraiu a Covid. Não tem como, né, gente? E dá Sim. pra Eu ver, vou trocar aqui de lugar só para minha conexão melhorar, tá? tá bom. E dá pra Deixa eu ver só mesmo, pegar uma tô tomadinha aqui, bastante incomodada, né? rapidinho. Tá, Deixa eu só pegar uma tomadinha aqui, 2 segundos. tá, vai lá. Comentários, umas perguntas. Já tô vendo aqui que vocês perguntaram sobre a Fernanda Gentil, né, gente? Podem mandar mais perguntas aí que o Alessandro vai responder comigo aqui. Tô vendo que vocês Só, po- concordam, só né? posicionar melhor aqui minha câmera. Pronto. Tá, fica à vontade. Ó, tem gente aqui Melhorou a falando conexão? que se a Ana Maria Braga é do grupo de risco, ela tem que se proteger mais mesmo. Já estão matando a Ana Sim. Maria, me poupem. A gente não tá matando ninguém, viu, gente? A gente tá pensando em A gente tá sendo real, né? sim. São mais de 1.000 mortos no país, principalmente pessoas de risco. E eu ficaria em pânico se eu fosse o diretor, porque se alguma coisa acontece com ela, vão falar para o resto da vida que a culpa é da Globo. Isso dá uma indenização trabalhista, que é papo de pode chegar a milhões se tratando da Ana Maria. E a Globo é muito profissional nesse sentido. Eu sei que se tivesse seguro para Ana Maria entrar, ela estaria dentro de um estúdio fazendo o programa. Se não está, é porque não tem condição mesmo. A Globo não vai ser responsável. E foi um tumor no pulmão, gente. É, Sabe? Não pode falar, estão matando a Ana Maria. Não, a Ana Maria é hoje no Brasil uma das denominações patológicas de maior risco de morte para a Covid. Então tem que proteger. Quem gosta dela vai querer proteger, não vai querer vê-la sob risco. olha, Lobianco, tem uma pergunta aqui bastante interessante. O Felipe Reis,
ele perguntou como que você sabe que a sua fonte é confiável? Antes de levar Então, a pauta para o programa, como que você acredita naquela pessoa e fala para milhões de brasileiros aquilo que você apurou, né? Conta pra gente, por favor. então, a gente tem dois tipos de fontes, né? A gente tem aquela fonte que são fontes que a gente carrega há anos, né? Que são fontes de locais que a gente já trabalhou. Eu já trabalhei na Globo, então eu tenho muitas fontes lá dentro. E fontes que a gente carrega há anos com a gente, que são pessoas que frequentam a nossa casa, pessoas que a gente frequenta a casa também. Então, essas fontes elas já são inquestionáveis. São fontes que participaram da nossa construção em outros trabalhos também e acompanham a gente pela vida. Agora, essa cobertura de bastidores, por exemplo, vocês podem reparar que eu trabalho muito com processo, né? Porque processo tá ali o documento, né? Tá ali, tá para provar, né? Muitas vezes um processo até isenta a gente de conversar com as partes, porque o que um alega e o que o outro replica tá tudo ali no processo. No caso de uma cobertura como essa de bastidor mesmo, guerra de bastidor, eu analiso três coisas. A primeira, as minhas fontes são essas fontes que eu carrego para a vida, que eu boto a mão no fogo por elas. Se são, beleza, vamos embora. Se não são, como é o caso agora da cobertura da Ana Maria e da Fátima, eu analiso duas coisas. Primeiro, eu não faço esse tipo de matéria com uma fonte só, não tem como. Então, nesse caso da Ana Maria Braga e da Fátima, eu tenho três fontes. E eu tenho uma exigência com essa logística de fonte. As minhas fontes, elas não podem se conhecer entre si. Elas não podem trabalhar juntas, não podem estar no mesmo departamento, elas não podem ter conexão. Então, eu avalio se uma fonte está falando algo que se conecta ao que a segunda fonte está falando, que se conecta ao que uma terceira fonte está falando. Dentre essas três fontes, necessariamente uma delas, para mim, tem que ser do alto escalão. Porque se eu trabalhar com duas fontes só ali do baixo escalão, muitas vezes pode ser uma fonte que tem inveja de alguém, que quer prejudicar alguém. Muitas vezes pode ser uma fonte que acha que tem a notícia, que recebeu de algum grupo alguma coisa e muitas vezes nem ela sabe que está enganada. Então, se eu tenho duas fontes dali de baixo, duas fontes dali de baixo, que não se conhecem, falam a mesma coisa, e uma fonte mais graduada me dá essa confirmação, eu entro com a notícia, porque são três fontes que não se conhecem, em três departamentos diferentes, sendo que uma tem uma hierarquia de poder de informação, de confirmação, né? Que é a minha fonte das atas de reunião. Realmente ela vai lá, confere as atas de reunião e vê se realmente está ali. E se alguém gritar que é mentira, eu perco a fonte, mas eu posso exibir minhas atas de reunião, porque a minha fonte já me abriu. A minha fonte já falou, eu nunca vou ser descoberto. O dia que você precisar mostrar sua ata, as atas, você pode mostrar. Então, eu fico muito seguro para fazer essa cobertura. Mas eu já tive ali coisas muito mais quentes que a Ana e a Fátima, nesse sentido, que era uma fonte só e eu não vou dar de jeito nenhum. Não vou dar matéria de bastidor com uma fonte. Ou muitas vezes tinham mais de uma fonte, mas você vê que assim, o discurso é muito igual, nada difere, também fica muito estranho. Opa, duas fontes falando a mesma vírgula, a mesma coisa. Não pode, ninguém vê a mesma coisa do mesmo jeito, da mesma forma. Então, eu tenho muita desconfiança com fonte, então eu tenho uma técnica que eu criei para mim, né? Preciso bastidor, três fontes, elas não podem se conhecer e uma dessas três tem que estar numa graduação de informação a nível de confirmação. Aí eu entro. É porque também tem duas situações distintas que podem atrapalhar a nossa apuração, que eu percebi até hoje. Que a primeira é a gente recebe uma informação e aí o que, que o jornalista ele faz? Ele tem que conferir com uma assessoria, alguma coisa, e a assessoria sempre vai negar. E às vezes você tem a informação ali na sua mão, aí você Desassessoria, né? eu preciso falar, só que eu preciso que eles confirmem para mim. E eles sempre vão negar, né? Aí dificulta um pouco o trabalho do jornalista. Mas a gente criou uma linguagem agora para o nosso público do programa conseguir exatamente saber o que vem de fontes oficiais e o que é de fonte de bastidor, né? Tem muita notícia ali que a gente tem a voz da assessoria negando
ou confirmando algo que é diferente do que a nossa apuração trouxe. Então, a gente sempre fala o seguinte, olha, vamos dar a versão oficial. Agora a gente também vai dar a versão dos bastidores, que a gente investigou. A gente nunca descarta o que a gente conseguiu pela gente mesmo também, né? Então, Sim. claro, a gente dá a voz oficial, mas quando a gente tem certeza que aquela voz oficial pode estar estranho, a gente dá a versão dos bastidores, a gente deixa isso bem delimitado, é uma versão de bastidor, e isso é importantíssimo, porque a gente dá dois lados, né? Que é o princípio do jornalismo. Eu estou dando uma informação oficial, mas não estou te deixando rendido no que o assessor de imprensa, no que a voz oficial, no que a CGCOM quer que o telespectador saiba. Eu estou te dando a versão de bastidor. Tem a sua visão crítica, né? Para você mesmo formular, porque as duas versões estão aqui. Então, a gente, de uns tempos para cá, a gente tem feito bastante isso com as apurações que a gente tem confirmado, sabe? Olha, vamos falar a versão de bastidor, mas vamos também dar a versão oficial. Tem que dar os dois lados, mas às vezes dá até uma tristeza no coração que a gente tem uma informação muito importante e você não pode dar porque você é Você não jornalista, pode. você não pode dar a informação sem uma confirmação, mas Verdade. firme. Mas também tem aquele outro lado, né? Tem gente que vem com a informação, mas, por exemplo, aconteceu com a Carolina Ferraz recentemente. Assim que ela entrou no Domingo Espetacular na Record, começou a surgir um monte de informação, de coisas de bastidores, de maus tratos, disso e daquilo. Sim. E aí a gente começa a pensar, será que ela realmente é dessa forma nos bastidores? Será que ela realmente é essa escrota? Ou será que tem alguém tentando sujar a imagem dela, né? Porque é muito difícil você fazer jornalismo, estudar jornalismo e do nada você vê uma atriz ficar no seu lugar. Mas é assim que a televisão funciona, né? E aí acaba gerando aquela intriga nos bastidores. E você tocou num ponto importante, né? Porque é assim, parece uma bobeira a gente descobrir se é verdade ou não, mas é difícil, porque assim, pode ser verdade, pode ser mentira. Então, assim, tudo tem que apurar, né? Não tem como a gente especular alguma coisa. Tudo tem que apurar. Nesse caso da Carolina, eu lembro que foi, né? Que falaram que ela queria um camarim só para ela, não Foi. iria dividir camarim e tal. Pela apuração que a gente fez, a gente teve alguns indícios que levam a crer, não dá para cravar, claro, mas que levam a crer que alguém fez isso para prejudicá-la, né? Que realmente isso veio de dentro do núcleo jornalístico ali, né? De ver, caramba, a gente está aqui há 5, 6 anos esperando uma janela abrir e vem uma pessoa que ainda vem de uma emissora que era concorrente, chega aqui saindo de novela e pega a bancada do Domingo Espetacular, né? Então acredito que isso incomodou muita gente lá mesmo e realmente e uma coisa eu até concordei com o Felipe Campos e o Thiago Rocha, assim, sempre quando alguém entra a primeira coisa é essa, né? Não dividir camarim, né? Foi uma coisa meio clichê também. Teve uma narrativa que não era algo tão novo, assim, né? Foi meio clichê. Mas, assim, é sempre com o pé atrás, né? Sempre assim, vamos ficar de olho também. Qualquer outra coisa a gente também não descarta. Mesmo porque a gente pode até acabar com a reputação de algum nome, né, muito Sim, importante, sim, sem necessidade sim. nenhuma. Olha, Sim. o Felipe Tem aqui, uma frase que eu vejo assim, que o Silvio Guerra, né, que é o advogado das estrelas, eu acesso, vejo muito processos do Silvio Guerra, e ele utiliza muito uma frase no início dos processos dele que eu concordo muito, que é assim, uma dúvida lançada ao ar no jornalismo de celebridades vira uma verdade. Ponto. Uma dúvida lançada ao ar no jornalismo de celebridades, ela vira uma verdade. E ela tem um prazo de 24 horas para virar uma verdade. Se ela não for desmentida, ela pode ser desmentida depois de 24 horas, mas metade vai continuar acreditando. Então é muito complicado. a gente vê essa história aí no Surubão de Noronha, né? Porque foi uma Até hoje. mentira aqui que virou uma bola de neve e acabou sujando um monte de nome. A Carolina Dickmann parou nessa história, a Ana Lavigne, a Rui Todo Barbosa, mundo, cara. E no fim das todo contas, mundo. que Você vê até a Letícia aconteceu, né? Spiller, né? Todo mundo parou literalmente nessa história. O Caio Blá, todo Foi. mundo ficou na época do Sétimo Guardião mesmo. Nossa, que situação horrível.
E é exatamente Sim. isso. Alguém falou que é verdade. Dizem que foi uma página aí famosa, né, que criou essa Sim. teoria e aí espalhou, e hoje em dia essa Mas, página. mas a coisa virou verdade, assim. Eu, por exemplo, quando eu fui pular carnaval, tava no auge essa história, né? Então tinha muita gente, assim, de trenzinho se fantasiando, assim, de José Loreto, Marina, Giovanna Elber e tal. E eu conversava na rua com algumas pessoas e as pessoas cravam com certeza. Não, essa suruba realmente foi pesadíssima. Uma suruba. E eu, assim, gente, vocês estão falando assim, mas, cara, e aí você vê as pessoas criando coisas que nem foram faladas, assim, na época pela gente, pela imprensa. As pessoas, não, porque teve um primo meu que há 3 anos atrás foi lá em Noronha e ele já falava. Você vê assim, Ah, as coisas vão pegando uma proporção que é começa a inacreditável. Eu aparecer acho que essa história uma valeu pela expressão, porque o surubão de Noronha, a expressão foi ótima. aquele abraço da Carolina Dickmann, no José Loreto, tiraram uma foto dela Sim, com ele, falaram que era um beijo. Ai, que cada era o hora. beijo, né? Eu lembro. Eu lembro que quando eu vi, a gente estava tão no calor que não é um beijo. Aí o pessoal, calma, não é um beijo. Aí a gente foi ver, era só o rosto posicionado. Mas isso pegou na época, realmente. Isso parou o Brasil na época, né? Foi. Aqui também tem uma montagem da parou, sim. Uma montagem, né, que eles fizeram da Patrícia Poeta e do Galvão Bueno. Basicamente a mesma coisa com a Carolina Dickmann, né? O povo adora fazer uma montagem e é nisso que peca esse excesso, né? De vamos forçar essa situação até fingir que é real, né? E ali teve um agravante que eu acho que quando essa polêmica surge, toda essa galera que fazia a composição dessa fofoca estavam todos no horário nobre da Globo, né? Então eles estavam numa posição que eles estavam impedidos de falar qualquer coisa sobre o assunto, nem ao menos esclarecer eles podiam, né? O Loreto chegou, é claro, a fazer aquela postagem que falou, não disse nada, mas a Globo ali também não deu muita liberdade para a coisa ser esclarecida, porque poderia pegar uma proporção ainda maior, né? A ordem foi gravem e abafa. Então isso acabou pegando uma proporção maior ainda por causa do silêncio, né? Virou de fato uma verdade. Não, e a novela já era bastante problemática em relação ao enredo, aos É um enredo, problemas que verdade. estão acontecendo. Sim, Olha, verdade. tem uma, tem uma pergunta aqui do Felipe Reis. Ele perguntou se as pessoas elas cobram pela informação. Alguém já cobrou uma informação de você? Não, nunca cobrou, já ofereceram, né? Eu recebo muita mensagem de muita gente. Olha, eu tenho isso aqui, é exclusivo, e eu queria ver como a gente faz. Aí eu sempre falo, é simples como a gente faz, é só você me encaminhar por e-mail ou aqui pelo WhatsApp, me explicar direitinho, e a gente publica. Ah, não, porque essa pauta eu estou vendendo. E a minha resposta é sempre a mesma, olha, é, nenhuma fonte passa para a gente uma matéria que não seja de interesse da fonte também não ver a matéria publicada, certo? Certo. Então, ao publicar uma matéria, eu não estou te pedindo um favor, não estou te comprando um favor. Se você não tivesse o interesse de vê-la publicada, você não estava me procurando. Tem o seu interesse de ver a matéria publicada. Eu não pago por matéria, mas eu posso atender o seu interesse de publicar a tua vontade de ver aquilo publicado, né? Porque se a gente parar para pensar, realmente, nenhuma fonte passa nada que ela não tenha um mínimo de interesse que aquilo seja falado, seja falado. Então, eu nunca comprei matéria. Eu acho que quando você compra matéria... Eu sei que tem até colegas éticos que fazem isso, mas eu acho que quando você compra matéria, de uma certa maneira, você está prostituindo a informação, sabe? Você Sim. está prostituindo a nossa profissão e muitas vezes, sem você perceber, você acaba criando um mercado paralelo de informação, um mercado negro de informação, um mercado clandestino de informação. A gente vê um mercado clandestino dentro de alguns IGs que eles não chegam na grande imprensa, justamente porque
foi construído à base de dinheiro, né? Essas coisas assim, o IG tal recebe o valor tal para ir para o show. Essa coisa de receber começou com oferta de dinheiro. E ali se estabeleceu uma rede que hoje é sólida. Ela não está na grande imprensa, mas nos IGs ela está bem estabelecida. As pessoas recebem dinheiro para falar mal de determinado artista, ganham dinheiro para promover outros artistas. E isso começa a partir do dia que alguém aceitou dinheiro para fazer qualquer coisa, né? Então, eu procuro nunca aceitar dinheiro, não só em respeito a mim, mas em respeito a um colega meu, né? Amanhã, por exemplo, o TV Foco pode estar atrás de uma informação e alguém virar o trabalho, né, de outras pessoas ao cobrar, né? Então, eu repudio o financeiro dentro do conteúdo jornalístico. Ô, Bianco, eu acho que deu uma travada aqui. Você tá com... Travou. Agora voltou. Agora tá normal? Tá, tá. Então, resumindo, o que eu estava Bom, falando é isso. Eu acho que quando a gente aceita ou oferta dinheiro, a gente não está prejudicando só o nosso trabalho, a gente está viciando um sistema, a gente está ensinando errado as nossas fontes a serem fontes, né? A gente está ensinando as nossas fontes a futuramente extorquirem a gente e a gente está prejudicando o colega, né? Quando travou, o que eu estava falando é, por exemplo, se você vai atrás, se o TV Foco está atrás de uma informação e eu já fui ali naquela fonte e falei que eu pago, possivelmente a fonte vai virar para o TV Foco e vai falar, mas vocês vão me pagar mais do que o Lobianco me ofereceu? Então eu estou cerceando a informação dos meus colegas também, né? Então eu repudio com todas as minhas forças o financeiro dentro da logística de informação, total. mesmo porque quando a gente estuda jornalismo, eu tive aula de ética no primeiro semestre da faculdade. Também. A Então, gente faz um juramento, sabe? sim, a notícia ela tem que ser cuidada, ela tem que ser prezada. É o nosso trabalho, é o nosso Ela tem que ganho. ser descoberta, né? Sim, Descoberta e lapidada, né? Não comprada, né? Que aí é o que a gente chama, é uma coisa que me incomodava muito nas redações, eram as recos, né? As matérias recomendadas, né? Você chegava na redação, tem uma reco para você fazer, né? Alguém recomendou, né? Na Record, ou algum pastor, na Globo, ou algum CEO de algum departamento, mas uma recomendada. E eu falava, se tem alguma coisa pior que a recomendada, só pode ser a comprada, né? Ou sim. a vendida, né? E esses Instagrams aí de fofoca, eles crescem bastante por causa de subcelebridade, né? É blogueiro Sim. aqui, é blogueiro ali, eles têm dinheiro. Claro, não são todos que fazem, mas é assim, é aos poucos que eles Sim. começam Tem um a mercado, né? crescer. É, Sim. O que eu sonho é que isso se restrinja aos Instagrams, que isso realmente não vá para a grande imprensa. E se for, que alguém denuncie e constranja quem esteja fazendo isso. sim. Olha, tem uma pessoa aqui perguntando da Fernanda Gentil. Você já trouxe algumas notícias. Você sempre leva coisas importantes sobre a Fernanda Gentil para a Tarde é Sua. A assessoria, para variar, nega sempre. Quais são as novas informações que você tem sobre a Fernanda Gentil? Então, assim, a assessoria vai negar sempre, porque assim, todas essas pautas que a gente faz de demissão ou contratação, isso são fontes que estão dentro da gestão de contratos, que é um braço do financeiro do contas a pagar e contas a receber ali da Rede Globo. Então, todas as decisões que são tomadas ali na gestão contratual da Globo, onde a gente tem fontes, essas decisões elas só passam pela assessoria de imprensa da CGCOM quando já estão consumadas, né? Porque aí a CGCOM ela tem o dever de confirmar mesmo se alguém perguntar. Mas a CGCOM ela não tem atribuição, ela não pode falar sobre contratos, ela só pode confirmar se está vigente ou se está encerrado, né? Então, todas as matérias que a gente falar, olha, já está batido o martelo, a demissão vai ser mês tal, como a gente fez com o Márcio Smelling,
A emissora não pode confirmar, porque se a CGCOM falar de algo que ainda não aconteceu, cabeças rolam, né? Porque isso é uma cláusula tanto para o ator quanto para a empresa. Nenhuma das partes pode falar da privacidade contratual. A Fernanda, a gente apurou que, assim, a Fernanda, ela assim, tem muitas coisas que eu não falei de forma explícita no programa, mas eu acho que não tem problema eu falar aqui, né? Porque é uma conversa mais informal. A Fernanda, ela teve uma rejeição pelo público de esporte depois que ela se assumiu homossexual. Infelizmente, a gente tem que tocar nesse assunto, isso é muito triste, porque o público de esportes no Brasil, infelizmente, é predominantemente um público masculino e é um público machista. O público que consome esportes no Brasil é aquele público que, se aparecer uma mulher na televisão, tem que ser a gostosona, heterossexual, tem que ser aquela mulher que gosta de homem e que o homem possa fantasiar coisas na cabeça com aquela gostosona que está aparecendo para falar do futebol, para falar do esporte. É um público extremamente machista que rejeita a figura de uma mulher que goste de outra mulher falando para um homem, né? De igual para igual, assim, na cabeça deles. Eles rejeitam essa ideia, né? Então, quando a Fernanda ela se assumiu ali dentro da Rede Globo, ela teve uma baixa de audiência no esporte, ela teve uma rejeição absurda desse público repugnante do esporte, que é um público machista, né? Que derruba um profissional por não aceitar a sexualidade da pessoa. E a Globo fez muitos estudos contrataram até a Personare, que é uma consultoria aqui no Rio, fizeram vários estudos e chegaram, realmente, ela está sendo rejeitada no público esportivo depois que ela se assumiu. Vamos tirar do esporte, vamos colocar no entretenimento. Não deu certo no entretenimento, não deu mesmo. Num segundo momento, quiseram tirar a dúvida de vez que pudesse ser algo relacionado ao produto Se Joga. Então, fizeram essa prova de fogo com ela no encontro. Não ficaram satisfeitos, porque também não tinha necessidade dela fazer o encontro. Aquilo foi uma prova mesmo, que a Patrícia Poeta é a substituta mesmo oficial da Fátima. E ali eles viram o seguinte, cara, a Fernanda recebe um salário de 400 mil, 400 pau por mês, já não está mais dentro da realidade da Globo hoje. A Globo está limando. Esses super salários já não são mais realidade na Globo. Então, ela ainda tem esse super salário que tem que mudar. Não tem como voltar para o esporte. A cúpula não quer, porque ela tem essa rejeição de público. E ela também não conquistou o espaço ali do entretenimento, sabe? Então, o que nós vamos fazer? Antigamente, eles botavam na geladeira para não perder, para não ir para um concorrente mesmo. Mas para você manter alguém numa geladeira é muito caro. Você vai ter que manter essa pessoa na geladeira pagando R$500 mil, né? Para ela não ir para lugar algum. E a realidade da Globo não comporta mais. Então, eles entenderam, a apuração que me chegou, foi que eles chegaram ao seguinte consenso. Se tiver um produto, porque mesmo em fase de pandemia, a Globo está recebendo muitos projetos de vários roteiristas do Brasil todo. Tá? E principalmente da galera de entretenimento, que são pessoas que entenderam que é o entretenimento que vai dar um alívio ao telespectador na pandemia. A única saída de sair do jornalismo numa baixa de dramaturgia é o entretenimento. Então, estão mandando muitos projetos. E o diretor falou, se algum projeto se encaixar com a Fernanda, a gente repensa. Mas algum projeto só se encaixaria com a Fernanda se já mandassem algo pensando na Fernanda. Mas não é o que está acontecendo. A gente está recebendo ideia de programas. Então, provavelmente, até o final do ano, não vai pintar. Provavelmente não vai ter um produto específico para a Fernanda. O contrato da Fernanda, ele vem a partir de dezembro, conta-se mais 3 meses como um aviso prévio para ela ser desligada. Então, falaram, dezembro, a ordem vai ser comunicá-la, que ela vai receber o salário, vai continuar com esse contrato fixo 3 meses, janeiro, fevereiro e março, e que a partir de março ela perde esse contrato fixo. A perda desse contrato fixo esbarra a perda da exclusividade, né? Então, teve um coordenador que na reunião falou, mas isso então significa que ela vai estar disponível para as outras emissoras. E eu achei bem ético o que esse diretor falou. Ele falou, a gente vive novos tempos.
se a gente não tem um produto na casa do tamanho da Fernanda, não justifica botar uma dimensão tão grande como ela num produto pequeno, porque aí a gente vai estar desvalorizando o que ela merece, a gente vai estar regredindo o espaço dela na televisão. Então é melhor liberá-la ela para um novo desafio, que ela possa continuar no patamar que a gente colocou ela, do que a gente fazer a sacanagem de segurar ela ou colocar ela, fazer ela regredir, né, no profissional dela, que é colocar ela numa merda de uma coisa que realmente a gente vai regredir com ela. Eu achei bem ético isso dele, achei que realmente, se não tem como ficar, se não tem produto para ela nesse momento, não tem que segurar. Tem que deixar ela crescer, né, num outro local. Que é o que aconteceria com a Angélica se ela não tivesse conseguido resgatar também o Simples Assim, né, com a ajuda do Luciano. E é bem Então, assim, eu torço para Fernanda ficar, torço. Mas, é o que eu falo, pessoal, tudo pode mudar, sabe? Amanhã pode ser que tomem outra medida diferente, enfim. Mas até ontem a decisão é não renovar o contrato da Fernanda em dezembro por falta de produto. A aposta era para o Se Joga ser um produto de 3 anos, sabe? Que não durou um. É bem complicado porque você percebe, é muito nítido, assim, pra gente que acompanha o programa, que a Fernanda Gentil ela só foi perdendo visibilidade, esse tipo de mordomia, né, de destaque, logo depois que ela assumiu a homossexualidade dela. Então, é uma coisa que fica muito clara e que não é bem culpa da Globo, né? É bem isso que você Sim, falou. a gente entende que é um mercado, né? E o mercado ele tem uma lógica de funcionamento. Se ele não funcionar, resulta em demissão, resulta em um monte de coisa, né? Então, assim, como a Globo não tem como peitar o seu telespectador de esporte, né? Ela precisa daquele telespectador de esporte consumindo o produto esportivo dela. Então, eu imagino, e eu senti nessa reunião, porque eu tive acesso a algumas partezinhas do diálogos da reunião. O que eu senti da parte dos diretores foi um lamento. Tipo assim, nós lamentamos não poder regressar com ela para o esporte. Eu senti que a Globo está triste de não ter mais ela encaixada em alguma coisa ali, né? Onde ela faz bem, o público rejeitou. E o que ela não faz bem não tá rolando, não está dando liga. O anunciante também não quer, não está dando audiência, né? Então é triste, né? É complicado. Também não sei o que a Globo poderia ter feito nesse sentido de segurá-la no esporte naquela época que a audiência estava despencando. Então é complicado, mas você tocou num ponto certo. Muitas vezes tentar entender o lado da empresa vai tirar um peso de cima ali, né, do que a gente está, enfim. A gente sempre busca alguém para culpar, né? Muitas vezes o culpado é o próprio telespectador e é a última pessoa que a gente pensa. Sim, na verdade, todos esses programas só estão no ar porque Todos, tem né? audiência. Ou tem audiência ou não tem audiência. Não tem muito bem o que Sim. fazer. É. E é uma loucura também, porque se a gente parar para pensar, que nem a Fátima Bernardes, tem muita gente que odeia a Fátima, tem muita gente que acha ela chata, que acha o programa chato, que acha as pautas muito ruins. E ao mesmo tempo que ela tem uma audiência boa ali para amanhã, né? Ela Tem gente tem a que audiência ama, dela. então ela consegue segurar o programa dela ali com a audiência que ela faz todos os dias. Então imagina a Fernanda Gentil, que tem uma sexualidade que ainda não é aceita pela maior parte do público. A gente vê a Renata Fã na Band. A Renata Fã é idolatrada. Só que a Renata Fã, ela não tem essa diferença da Fernanda, né? Por isso que é Uhum. mais aceita. Verdade. Deixa eu ver aqui que tem mais gente querendo fazer mais umas perguntinhas para você. Se vai dispensar a Fernanda Gentil, você já revelou. Lobianco, você tem alguma notícia da atriz que foi internada? Da Então, Neuza? isso, a Nilza Borges, né? Tenho sim. Eu falei com a Undina. Olha, coincidência, eu falei 15 minutos antes de começar essa live com você. Eu falei com a Undina, que é a filha dela, e recebi pelo WhatsApp já um videozinho do médico falando como ela está agora. Ele falou que ela permanece internada, o quadro dela é estável.
Ela foi para o hospital porque ela começou... Não houve queda, não houve tombo. Ela, a princípio, teria sentido fortes dores no quadril, muita dor na nuca, dor de cabeça e um descompasso no batimento do coração. Ele até usou essa expressão. Ela sentiu uma bagunça no coração. Falou que o coração estava bagunçado. Então, e dores fortes no corpo. Então, ele falou que agora à noite, nesse momento, ela começou a passar por uma série de baterias de exames e que os resultados desses exames vão começar a sair após as 10 da noite. Então, ela vai ficar internada até amanhã, de qualquer maneira, em observação. E eles pediram para que, por volta das 10 da noite, eu ligasse para ter o resultado dos exames. Mas falou que ela está orientada, que ela está lúcida, que ela está com o quadro estável e que agora está passando mesmo por uma bateria de exames. Bom, espero que fique tudo bem, né? Só para eu corrigir o que eu falei, é Neuza Borges, né? Eu falei Nilza, perdão aí, gente. Deixa eu só ver aqui rapidinho no meu WhatsApp se ele já me mandou algum exame, que aí eu já falo aqui agora para vocês. Tá bom. Teve um vídeo bem forte que divulgaram dela gritando de dor, né? Dentro de um carro. O Lubianco daqui a pouco volta, gente. Ele tá vendo aí mais informações. Oi para todo mundo que chegou agora. Oi para todo mundo que tá desde o início. Bom, deixa eu ver o que vocês falaram sobre essa live. A Rose Rochas falou, acho ótimo fazendo no mundo. O Lobianco já volta. É necessário os funcionários caírem na real que existem outras emissoras além da Globo. Gente, sim. Tem a Record, tem o SBT, tem a Band, tem muita gente aí, tem muito lugar aí para trabalhar e tem muita gente competente para trabalhar em outras emissoras. Mesmo porque a gente viu aí que a Ana Maria Braga, ela trabalhou horas e horas ao vivo na Record, no Note a Note, antes de ir para o Mais Você. E isso significa que ela tem capacidade além de trabalhar, mas não tem mesmo realmente o que fazer. A Ana Maria Braga, ela tem a saúde fragilizada e não pode se arriscar em meio à pandemia. Eu já tenho umas perguntinhas aqui para fazer pro Lobianco, viu, gente? Deixa eu ver que ele pediu aqui para entrar de novo. Mandem mais perguntas aqui na caixa de perguntas que a gente vai responder para vocês. Estou restabelecendo. Oi. Voltei. É o seguinte, o médico dela me mandou, tinha um zapzinho novo dele. Ele falou o seguinte, que ela passou agora, recente, deve ter uns 20 minutos, por uma tomografia computadorizada para estudar toda a parte craniana dela, que esse exame terminou e correu tudo bem, não houve nenhum dano, não foi configurado nenhuma lesão aguda na caixa craniana dela, mas, de qualquer maneira, para afastar qualquer possibilidade de alguma coisa, ela está passando agora por um exame neurológico completo. Pega tudo, absolutamente tudo. Então, aí a previsão é que esse exame termine mesmo por volta das 22 horas. Mas o exame de tomografia craniana, graças a Deus, o médico falou que não apontou nada de fato que comprometa ela futuramente. Então, agora aguardar o exame neurológico completo. Ai, que fique tudo bem. Aí, gente, informação quentinha para vocês, o Lubianco acabou de pegar. Espero que fique tudo bem com ela, ela é maravilhosa. E tem mais gente mandando pergunta para você, Lubianco. Quando a Fernanda fez o encontro, aumentou foi a audiência, não tem nada a ver assumir a sua sexualidade, ok? Tem uma pessoa aqui falando. Gente, na verdade, quem vê isso daí são os números do Ibope, né? Não é muito bem. E assim, a sexualidade da Fernanda, ela não tem reflexo no entretenimento. É outra coisa. A sexualidade da Fernanda, ela teve reflexo na audiência do esporte, do público de esporte, que é um público machista e predominantemente homem. Esse público rejeitou a Fernanda. No entretenimento, o problema foi outro. No entretenimento foi a questão do carisma mesmo que não pegou, não contagiou. Claro, muitas vezes a audiência ela não é fidelização do público com quem está apresentando. Né? Em uma semana
Não tem como avaliar isso. Como é que foi a mensuração da Fernanda? Eles não avaliaram a Fernanda pelo índice de audiência. Eles avaliaram a Fernanda pela quantidade de comentários a respeito da Fernanda em relação às apresentações do programa. Porque eles chegaram à conclusão, a audiência pode se manter por vários aspectos. Por ter a Ana Maria, por ser o único programa matinal que as pessoas estão com a possibilidade de dar um respiro. Tem várias variantes em relação à audiência. Não dá para mensurar por audiência. Então, eles mensuraram mesmo, eles contrataram 2 empresas e essas 2 empresas ficaram mapeando o comportamento do público nas redes sociais e foram contar para as pessoas o que elas estavam achando do desempenho da Fernanda. Foram 2 empresas que fizeram esse trabalho por 2 semanas. E aí o resultado foi negativo. Com o fracasso do Se Joga em relação à audiência, né? Tem a ver com Isso. o pessoal do esporte. Só retomando esse assunto rapidinho, porque tem algumas pessoas aqui nos comentários meio perdidos com essa situação, mas é isso, gente. É só com o pessoal do esporte e o Se Joga é outra história. Tem gente querendo saber quem está fazendo exames neurológicos. É a Neuza Borges, a atriz. Ela passou mal, foi internada e o Lobianco trouxe notícias aqui quentíssimas sobre o estado de saúde dela. Lobianco, tem muita gente perguntando também nos comentários aqui na caixa de perguntas se a Xuxa vai realmente para Globo. Tá. Então, com essa informação, a gente está trabalhando tendo que juntar vários elementos, né? Porque oficialmente ninguém fala nada. Então, quais são os elementos que a gente juntou que tudo leva a crer que ela possa estar indo para a Globo? O primeiro elemento é que a gente descobriu que ela fez o registro de 2 programas no INPI. O X da Questão e Verdades com Xuxa. E o registro desses programas, ele foi discriminado. Programas televisivos. Todos os produtos que a Xuxa teve dentro da Record, eu chequei no INPI, e todos os registros foram feitos pela TV Record, pela área de registros da TV Record. Então, um primeiro elemento que desconfigura a Xuxa da Record são essas 2 patentes de programa desvinculadas à Record e como programa televisivo, né? 2 programas. O segundo elemento é que a Xuxa precisou fazer o livro, a biografia dela, e não tinha como fazer a biografia sem trabalhar com arquivo, com fotos, né? A maioria desse arquivo, quem detém esse arquivo é a Rede Globo. Então, ela precisou necessariamente, se ela não fizesse com a Globo Livros, ela não faria com ninguém, porque só a Globo Livros tem essas imagens ali em pote para usar. Em paralelo a isso, a Xuxa fez um projeto para fazer um filme no cinema, um documentário no Netflix. Então, são produtos que ela quer fazer que necessariamente ela precisa do arquivo dela. O arquivo dela, mais uma vez, é da Rede Globo. Para ela botar o cinema dela para circular, precisa do arquivo da Rede Globo. Para ela botar no Netflix o documentário dela, precisa do arquivo da Rede Globo. E a Rede Globo tem uma norma que a gente apurou, eles não liberam arquivo para ex-funcionário que seja de outra emissora concorrente. Né? Por que eles fazem isso? Se eles liberarem um arquivo para a Xuxa fazer o filme no cinema, o filme vai ser um sucesso, o sucesso vai para a Xuxa. Então, a Globo já ter acesso a todo esse arquivo dela para esses produtos, ela tem que fazer parte da Globo, ela teria que voltar ao casting da Globo. Então, ela está numa grande negociação hoje que ela não tem outra alternativa para ter acesso ao arquivo dela se ela não for para a Globo. Se ela não for para a Globo, não vai ter o filme dela no cinema, não vai ter documentário dela no Netflix, não vai ter arquivo, não vai ter imagem da vida dela. A gente até pensou, será que agora isso pode ser que não aconteça, porque de repente ela pode apresentar o Cante Comigo no lugar do Gugu, que faleceu, mas não, já viram que o Rodrigo Faro já está oficializado, ele vai apresentar o Cante Comigo. Então, assim, a gente falou com outras fontes ali na Record que a Record já não tem mais produto ali para a Xuxa, já está se dando mesmo por entregue assim, a Xuxa para a Rede Globo.
E a gente apurou que, ao mesmo tempo, a Globo, a Xuxa já não participa de mais nada na Record e participa de tudo na Globo. É conversa com o Bial, vai agora em tal coisa, é isso, é o livro. E principalmente quando o livro for lançado em setembro, né? Quando o livro for lançado em setembro pela Globo Livros, ela vai ter que merchandar esse livro em tudo que é produto Globo. É no encontro, é em um monte de coisa. Então, assim, a gente está acreditando que ela possa oficializar a ida dela para a Globo no lançamento do livro dela. Quando ela lançar o livro, que tem previsão para setembro do livro, já falou que isso pode ser prolongado um pouquinho mais para frente. E, então a gente acredita que ela possa ir para a Globo pela questão dela precisar muito desse arquivo para fazer os próximos projetos dela. Deu uma travada aqui, você tá me ouvindo? Tô escutando. Tá, voltou agora. Tem bastante gente reclamando também. Mas só para resumir, você acha que a Xuxa ela pode revelar a ida dela para no dia do lançamento do livro, certo? Isso, acho que quando o livro tiver para sair, eu acho que ela pode sim, porque justamente ela precisou do arquivo da Globo e a Globo, eu tenho uma fonte na Globo justamente dessa área de contratos que diz esse arquivo para ela fazer o que ela quer só pode ser liberado se ela voltar aqui para a emissora. E eu já sei que em relação ao documentário que ela está negociando com a Netflix, a área executiva do Globoplay já falou, mas por que a gente vai liberar arquivo nosso para ela fazer esse documentário no Netflix se o arquivo é nosso e a gente tem o Globoplay? Então tem uma série de negociações que a própria Globo está indo para cima da Xuxa, querendo a Xuxa, porque sabe que esses projetos dela são projetos muito grandiosos para a audiência e para o retorno financeiro, né? Bom, eu acho que a Xuxa ela já está deixando isso bem claro. Participação em documentário, participação no Conversa com Bial, Multishow, o E você concorda que se essa história não fosse para frente, a Xuxa já teria se posicionado, porque isso já estaria causando um mal-estar entre ela e a Record? Né? Você viu assim, teve esse mal-estar da Fátima com a Ana Maria. Em 2 semanas a Globo pediu para resolver isso, né? Para não ficar isso no ar. Eu acho que a Record já teria alinhado com a Xuxa algum posicionamento no sentido de tirar o fantasma da Globo ali no meio deles dois, né? Isso não está sendo feito em hipótese alguma, pelo contrário, né? Cada vez a Xuxa está mais à vontade ali com a Globo, né? Então, eu acredito que sim, mas eu acredito que nada vai ser falado ou comunicado antes da data oficial do lançamento do livro pela Globo Livro. Sim, tem gente falando que tem alguma coisa na tela. Tá aparecendo alguma coisa aí para você? A caixa de pergunta? Para mim tá normal aqui. Para mim também. Bom, então, eu acho realmente que a Xuxa ela tem dado todos esses indícios, mas ela deu uma entrevista para Veja Rio recentemente. Se eu não me engano, faz uns 2 meses. E ela disse que ainda não tinha nenhum tipo de negociação com a Globo. Mas foi a única vez também que ela tocou no assunto. Ela também não nega. Ela adora responder todo mundo no Instagram. E tem outro indício que eu descobri hoje. Por exemplo, a Som Livre já liberou nas plataformas musicais todas as edições do Xuxa Só para Baixinhos. Já está tudo liberado nas plataformas da Som Livre. Não estava até semana passada. Uma outra coisa também, tem várias coisas acontecendo que estão liberando produtos. Outras coisas, o Viva já avisou para os fãs da Xuxa, pelo perfilzinho com o selo azul, tudo, que já está vendo uma época para reprisar o show da Xuxa. Os fãs entraram ali e falaram: vocês nunca vão reprisar o show da Xuxa? E o Viva respondeu mesmo, no perfil deles, falando assim: já estamos em planejamento essa reprise. Quer dizer, não faz cabimento o Viva reprisar um show da Xuxa com a Xuxa na Record, né? Então eu acho que tem muitas coisas acontecendo no Grupo Globo que leva a crer que a Xuxa possa terminar lá de volta. Bom, então só não acredita quem não quer, né? Porque tá bem claro. Olha, tem mais uma perguntinha aqui pra gente. A maioria das pessoas quer saber mais sobre
Xuxa é Ana Maria mesmo. Mas eu tenho uma Mas eu vou pergunta. fazer o seguinte, tem uma galera aqui falando que tá cobrindo a minha imagem mesmo. Eu É, vou, eu vou aconteceu. sair e entrar de novo. Pode ser? Ah, Vou fechar aqui e pode- vou pedir autorização de novo. tá bom, pode ser. Deixa eu arrumar esse probleminha para vocês, gente. É o comentário do Felipe Reis que está em destaque, né? Deixa eu tirar aqui. Tenho mais uma perguntinha bem cabulosa para fazer pro Lobianco antes da gente encerrar. Vamos ver. E sobre Ana Maria Braga, gente, podem mandar aí mais algumas perguntas, se esclareceu as dúvidas de vocês, se esclareceu as dúvidas da Xuxa também, que tem muita gente aí em dúvida se ela volta ou não para Globo. Eu tenho quase certeza de que sim, e o Lobianco também. Deixa eu ler alguns comentários de vocês. O Vitor quer saber se existe algum arquivo da Rede Manchete. Vamos ver. Alessandro Lobianco, deixa eu adicionar. Pergunta sobre. Chega de Ana. Tem gente falando que chega de Ana. E aí? Será que acabou essa Pô, caixa? ainda voltou ao normal, gente? Conta aqui pra gente. Lobianco, eu vou te fazer uma última perguntinha, mas agora essa Tá. pergunta é minha. Eu quero saber como que você enxerga outros sites e outros colunistas que esperam você dar e acabam não te dando os créditos. Como que você encara esse tipo de profissional? Tá. Vou pedir só para você repetir, que cortou a pergunta no meio. Você pode repetir para mim? Eu quero saber o que que você acha dos jornalistas que pegam a sua informação, pegam a sua notícia, fazem um outro tipo de apuração e acabam dando a notícia como se fossem deles e não te dão os créditos. Como que você vê esse tipo de profissional? Assim, ninguém gosta, né? Assim, de fazer uma apuração, de levar uma coisa para o ar e depois ver isso saindo sem uma menção, sem um crédito. Ninguém gosta, assim, falar que a gente gosta, ninguém gosta. Agora, tem uma coisa que eu gosto também que quase ninguém gosta. Quando eu dou uma matéria, eu fico feliz quando um outro jornalista descobre coisas novas sobre o que eu estou falando. Não me incomodo. E eu acho legal, sabe? Porque às vezes eu faço uma matéria e eu só consigo ir até a linha 3. Se algum outro colega conseguir entrar e ir até a linha 7, é válido, sabe? Tem mais coisa. Porque o grande interesse para o público. Assim, quanto mais dada para o público, melhor. Então, assim, quando eu vejo uma matéria minha tendo um desdobramento assinado por um outro colega com informações novas, eu acho super normal. Agora, quando eu vejo uma matéria minha, né, com as minhas informações, sem nada novo, sem absolutamente nenhum complemento novo, como Notícias da TV fez, por exemplo, que o Notícias da TV pegou minha matéria ali sobre a demissão, né, da Débora Nascimento. Eu dei essa notícia com exclusividade às 3h20 da tarde. Globo demite Débora Nascimento. E às 18h30 o Daniel Castro postou no Notícias da TV dele, sem absolutamente mencionar A Tarde é Sua, o programa. Isso eu acho antigo, eu acho feio. Eu acho feio porque o público percebe, o público te procura, né? Todo mundo, caramba, olha lá, publicaram, não deram crédito e tal. Eu entendo que eu vim de uma escola de jornalismo diferente dessa, praticada ali, por exemplo, nesse exemplo que eu te dei ali do que é feito no Notícias da TV. Acho super válido quando um jornal é com complemento, com coisas novas. Quando acontece isso, por exemplo, como Notícias da TV costuma fazer comigo, eu reprovo. Eu acho feio, mas eu acho que é feio. Não fica feio para mim, nem fica feio para o público, porque o público printa, o público te procura, o público fala. E, enfim, mas se a gente parar para ver, são exceções.
são pouquíssimas pessoas que fazem isso e quem faz a gente sabe quem é. Então, chega um momento que a gente só olha e fala... as pessoas falam, mas saiu naquele site que sempre faz isso, né? Então, na verdade, a perda de credibilidade acaba sendo para o site, porque a fonte originária da notícia, ela nunca pode ser ocultada, né? De uma certa maneira, ela sempre vem à tona. Então, assim, eu fico feliz quando eu vejo colegas entrando nas minhas pautas, trazendo coisas novas. Tem que assinar se tiver um complemento. Não custa nada falar que o colega iniciou também um assunto, né? Não tem o porquê também não falar. Mas o que dói mesmo no jornalista é ver o seu trabalho sendo explorado por um outro veículo de forma leviana mesmo, por um simples orgulho de não querer acreditar qual foi a fonte originária da matéria. Eu acho péssimo e eu considero que eu venho de uma outra escola, porque eu acho péssimo isso mesmo. Acho que é uma coisa que a gente se auto-enfraquece, né? A própria categoria se boicota. Eu acho que não custa nada a gente dar as fontes, eu acho que não custa nada a gente acrescentar, mas deixar bem claro quem foi que trouxe esse assunto à tona, né? Eu vi também, você conseguiu trazer muita coisa importante sobre o caso da Marina Miranda, aquela atriz, né? Que agora teve a reportagem do Domingo Espetacular. Eu lembro que quando saiu a notícia foi a Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, que deu, só que estava sendo processada por causa dos pombos, mas quando você trouxe para o A Tarde é Sua, você trouxe com uma riqueza de informações assim que foi bem difícil de superar, deu bastante no nosso site também a gente abordar esse tema. Celebridade. Tem gente que traz uma informação à tona, vem com um pedacinho só de informação, e se alguém, como você fez, consegue trazer mais informações, riqueza de detalhes, eu acho que funciona melhor o jornalismo de celebridades, né? A gente também trabalha por produção, né? Por quantidade de matérias, e isso é bastante importante. Eu acho bem válido o que você falou, e é uma outra escola, né? Tem gente que tem a capacidade e a ética de dar os créditos e tem gente que não, como você falou. Isso é assim, não tem jeito, assim. Isso é uma coisa de ética individual de cada veículo. Não tem outra palavra que a gente possa usar a não ser ética. É ético. Quem tem ética, cumpre a ética. Quem não tem, não cumpre. Não tem muito como sair dessas duas razões, né? Ou tem ética e dá o crédito ao trabalho do colega por ser legítimo, ou você vai tentar enganar o seu público de que aquilo saiu de você. Não tem outra alternativa. É simples. Exatamente. Ética e respeito com o profissional. Lobianco, a gente já está aqui faz um tempinho. Eu vou precisar encerrar a nossa live, que foi bem interessante, foi uma conversa muito boa, esclarecedora. Tem gente fazendo perguntas sobre mais um monte de coisa aqui, querendo saber do Brito Júnior, querendo saber mais sobre o Viva, né, que faz as reprises da Globo. Mas a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer bastante você ter aceitado participar dessa live. Todo mundo aqui da redação gosta muito quando você aparece no programa da Sônia. E é isso. Boa sorte para você e estamos muito gratos pela sua participação. Cara, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer o bate-papo. Acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade também de conversar diretamente assim com você. Gostei muito de te conhecer. Gosto, acompanho o site de vocês, tenho um carinho especial também pelo Aron, gosto muito dele. Fico muito feliz vendo a forma como vocês dão voz ao meu trabalho, estão sempre compartilhando no site de vocês nossa matéria, falando do A Tarde é Sua, sempre falando, citando certinho o meu nome. Fico muito feliz da abertura que eu tenho com o site de vocês, sabe? Sempre que eu precisar, eu pego, ligo, falo, converso direto com vocês. Não tem barreira, não tem ego, não tem, sabe? Então, assim, obrigado pela oportunidade de falar. Me coloco à disposição para quantas lives a gente puder fazer, porque se deixar, a gente fica aqui até falando até de manhã mesmo. Passou muito rápido o tempo.
te agradeço pela generosidade que você teve comigo, pelo interesse pro meu trabalho e pela parceria que a gente tem, né, com o site aí de vocês. Obrigado de coração. Isso, é uma parceria, realmente. Todos os dias, 15 horas da tarde, aqui a gente coloca na Rede TV para ver o que o Lobianco vai falar. Bom, A recíproca é verdadeira, porque todo dia às 8 da manhã eu entro no site de vocês também para ver quais são as manchetes da manhã, né? Empatou, tá 1-1, então. uau, agora eu acho que vai ser interessante se a gente puder marcar mais uma live mesmo, o pessoal Vamos. aqui bastante. E a gente tem assunto de sobra para falar, né? Temos A gente mesmo. tem pouquíssimas pessoas, na próxima a gente pode falar sobre outra. Tá joia, estou à disposição. Enquanto vocês precisarem do Rio de Janeiro, vocês sabem que agora tem uma base para vocês aqui, conta comigo. Tá bom, muito obrigado, Lobianco. Até a próxima, viu? Valeu, beijo grande. Obrigado. Tchau, tchau. Pronto. Bom, gente, acabou a nossa live com o Alessandro Lobianco. Eu quero agradecer bastante todo mundo que participou. Quero deixar destacado aqui que amanhã tem TV Foco ao vivo com o Eric e com o Aaron às 14 horas. E às 18 horas tem o Café com Fofoca comigo. Amanhã sou eu e nos outros dias é o Felipe Reis. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que participou. Me sigam nas redes sociais. Meu user do Instagram é paulo.vito, com 2 T's, sem R no fim. E é isso. Um beijo para todo mundo. Até a próxima.